Capítulo 2 Uma Nação, Parte 1. O retorno aos Estados Unidos foi um turbilhão de luzes e sons. Steve Rogers, ainda sentindo o peso da poeira da Bósnia em sua pele, trocou a solidão das montanhas pela agitação de Nova York. Mas, em vez de encontrar refúgio, ele se deparou com um novo tipo de campo de batalha. Não havia tiros ou bombas, mas um enxame de repórteres e câmeras, todos sedentos por uma palavra, uma imagem que pudessem usar para tranquilizar uma nação assustada. Steve, com seu uniforme de gala e o escudo polido, foi recebido como um herói. A mídia o apresentava como a resposta, a prova de que a América era inquebrável. O rosto de Steve, com sua mandíbula quadrada e os olhos azuis, estampava as capas dos jornais, ao lado de manchetes que clamavam por força, por união. Mas, por dentro, a voz dele estava silenciosa. O Capitão América, o símbolo, era um eco vazio. Ele se sentia um fantoche. As perguntas dos repórteres, ecoando em sua mente como as balas perdidas na Bósnia, pareciam irrelevantes. Capitão, a América precisa de sua liderança. O que você diria para o povo? Perguntou um jornalista. Outro questionou. Como podemos nos sentir seguros de novo? Steve, por dentro, tinha as mesmas perguntas. A segurança era uma ilusão, e a liderança parecia inútil quando o inimigo era invisível. O Capitão América havia sido forjado em uma época de patriotismo inquestionável, onde a bandeira e os valores que ela representavam eram absolutos. Agora ele via sua própria imagem sendo usada como um escudo, não contra balas, mas contra o medo. Ele era a fachada, a promessa vazia de uma proteção que não podia mais ser garantida. A América, a nação da qual ele era o ícone, não parecia mais a mesma. Ela estava assustada, dividida, e a poeira que Steve sentiu em Nova York era o resquício de uma inocência perdida. Em meio ao caos, uma figura conhecida se aproximou, a voz grave e familiar de Nick Fury. Fury, com seu tapa-olho icônico e seu semblante austero, era uma âncora em um mar de incertezas. Ele guiou Steve para longe da multidão, para o interior de um carro blindado. "Eles estão te usando como propaganda, Steve", disse ele sem rodeios. "Eles precisam de você lá fora, um símbolo, algo para o povo se agarrar." "Eu sei, Nick", respondeu Steve, a voz cansada. "Eles estão gritando por uma resposta que eu não tenho. A Bósnia me mostrou que o nosso inimigo não luta como nós. Eles não têm um centro de comando para bombardear, nem o exército para enfrentar em campo aberto." "Exato", confirmou Fury. "Nós temos novas informações. Os terroristas estão em solo americano. E a Bíblia está por trás de tudo. Ela está usando a mídia, as redes de informação, para espalhar sua filosofia de caos." A palavra Bíblia fez Steve se endireitar. Aquele nome, aquele fantasma, havia ceifado a vida de sua equipe. Ele se perguntou se o encontro na Bósnia não havia sido apenas um teste, um aviso. "Eles estão em Washington", continuou Fury, sua voz se tornando mais grave. "Há um evento hoje à noite, uma cúpula para discutir segurança global. Todos os líderes do mundo livre estarão lá, e nós temos motivo para acreditar que eles são o próximo alvo." Steve sentiu um calafrio. Proteger líderes mundiais era uma tarefa familiar. Mas desta vez, a ameaça não era um assassino, nem um grupo político. Era uma ideia. E uma ideia podia se manifestar de 1000 formas. O carro acelerou em direção a Washington. A paisagem lá fora, uma mistura de florestas e cidades tranquilas, parecia em paz, mas Steve sabia que era uma paz frágil, superficial. Ele passava por famílias que riam, por crianças que brincavam em parques, e o pensamento de que tudo isso podia desaparecer em um instante era angustiante. Steve pensou sobre o que uma nação realmente significava agora. Não era mais apenas um conjunto de fronteiras e uma bandeira. Era uma coleção de medos, de esperanças, de pessoas que olhavam para ele em busca de respostas. Ele era a encarnação de um ideal americano, mas ele mesmo
não tinha mais certeza do que aquele ideal representava. A inocência havia sido perdida para sempre, e ele se sentia como um mapa antigo, inútil para navegar em uma nova terra. Eles chegaram ao local do evento, um grande salão de convenções cheio de guardas e seguranças. A atmosfera era de tensão contida. Líderes de todo o mundo estavam ali com seus discursos sobre união e cooperação, enquanto por trás das palavras, o medo de uma nova guerra global pairava no ar. Steve foi posicionado em um local estratégico, no telhado do prédio vizinho, com uma visão clara de todas as entradas e saídas. O som abafado da multidão, o brilho das câmeras, a fachada de normalidade que a segurança tentava manter, Steve de cima sentiu-se como uma sentinela solitária, aguardando o ataque. Ele olhou para o céu noturno e a imagem das estrelas parecia tão distante quanto a paz que sua nação costumava ter. O ataque não veio da forma que todos esperavam. Não houve tiros, nem bombas. O caos começou com algo simples, um apagão. As luzes do salão de convenções se apagaram, mergulhando o local em escuridão e pânico. Uma voz, distorcida e carregada de estática, ecoou pelos sistemas de som. Era a voz de uma mulher. Uma voz calma e melódica, que parecia sussurrar diretamente na mente de todos. A Bíblia. Vocês falam sobre ordem, ela disse, a voz cheia de escárnio. Mas a ordem de vocês é uma mentira. Ela está construída sobre a fragilidade, sobre o medo. Observem como a ordem de vocês se desfaz no escuro. O pânico começou a se espalhar, as pessoas gritavam, se empurravam para as saídas. Steve agiu imediatamente. Ele correu em direção ao salão, sua visão noturna permitindo que ele se movesse com velocidade e precisão. Ele ouviu o som de vidro se quebrando e correu na direção do barulho. O que ele encontrou não foi um grupo de terroristas. Eram homens e mulheres comuns que, tomados pelo pânico, estavam quebrando janelas para escapar, causando mais ferimentos do que qualquer inimigo poderia causar. A doutrina da Bíblia era essa. Não era preciso atacar. Bastava semear a dúvida e deixar o próprio pânico da humanidade fazer o trabalho sujo. "O que você está fazendo?" um guarda gritou. "Eles não são um inimigo", Steve respondeu, sua voz alta e clara, tentando ser um ponto de calma na tempestade. Ele usou seu escudo para proteger uma família de uma pilha de destroços. Ele gritou ordens para as pessoas, tentando guiar a multidão para saídas seguras. A narração descreveu a cena com detalhes caóticos. O som de pessoas se esmagando, a voz da Bíblia ecoando, a luz das lanternas balançando, criando sombras grotescas. Em meio ao pandemônio, Steve ouviu um som que o fez parar. O som sutil de um clique. Ele se virou e viu a sombra de um homem se esgueirando em direção a uma das mesas de controle de luzes. Não era um terrorista com armas, mas um infiltrado que havia desativado os sistemas de segurança. Ele viu que o homem, que parecia um técnico de som, estava prestes a liberar um gás, não um gás letal, mas um que causaria alucinações. O objetivo não era matar, mas criar mais caos. Steve, com uma velocidade sobre-humana, lançou seu escudo, acertando o braço do homem e fazendo-o soltar o gás. Ele segurou sua respiração e se jogou para frente, derrubando o homem e o imobilizando. O homem, em vez de lutar, apenas sorriu, como os seguidores da Bósnia. "O caos é a nossa liberdade", ele murmurou. Steve o entregou a um dos guardas e olhou para o salão, agora iluminado por luzes de emergência. O pânico havia diminuído, mas a desconfiança havia se instalado. As pessoas se olhavam desconfiadas e o eco da voz de Bíblia pairava no ar. A missão havia sido um sucesso, mas a sensação de derrota era avassaladora. O Capitão América havia salvado o dia, mas não havia vencido a guerra. Ele havia evitado uma tragédia, mas não havia restaurado a fé de uma nação em si mesma.
e ele percebeu que essa era a verdadeira ameaça. Capítulo 2. Uma Nação. Parte 2. O Capitão América permaneceu no salão de convenções, a confusão se acalmando lentamente. A atmosfera densa, antes saturada de gritos e correria, agora era preenchida por um murmúrio de vozes chocadas e o eco dos soluços isolados. As luzes de emergência, com seu brilho pálido e fantasmagórico, lançavam sombras alongadas sobre os rostos das pessoas que, mesmo com a calmaria, ainda se olhavam com suspeita. O pânico havia diminuído, mas o veneno do medo já havia se espalhado, se infiltrando nas fissuras da confiança e da segurança. Steve observou a cena, com o coração pesado. Ele sabia, com uma certeza fria, que a verdadeira batalha não havia sido travada contra os sabotadores que foram capturados, mas contra o próprio terror invisível que a Bíblia havia liberado. Era um inimigo que não podia ser socado ou derrubado com um escudo. Era um inimigo que se escondia nas mentes, que sussurrava nas dúvidas, que transformava vizinhos em estranhos e estranhos em ameaças. A cada olhar desconfiado, a cada passo recuado, a cada sussurro assustado, o plano da Bíblia se concretizava. A sociedade moderna, com toda a sua tecnologia e ordem, era tão frágil quanto um castelo de cartas. O capitão sabia que, mesmo com a ameaça imediata eliminada, a guerra contra a paranoia apenas havia começado. Líderes de nações, antes confiantes, agora se mostravam vulneráveis, suas palavras de união soando ocas. O caos planejado da Bíblia não visava apenas a destruição física, mas a moral, corroendo a confiança que mantinha o mundo coeso. Steve observou-os, seus discursos se tornando mais sobre o que havia acontecido e menos sobre o futuro. A voz da Bíblia, embora silenciada, ecoava em suas mentes, um lembrete do quão frágeis eles eram. Nick Fury se aproximou de Steve Rogers. Sua expressão, como de costume, era inalterada, mas a tensão visível em seus ombros e a linha fina em seus lábios revelavam a gravidade da situação. Apoiou-se na mesa de metal, sua mão esquerda fechada em um punho. Pegamos o infiltrado. Ele não disse uma palavra, capitão. Não importa o que perguntemos, a única coisa que ele repete é: o caos é a nossa salvação. Ele não é um soldado. Não foi treinado para resistir a interrogatórios, mas ele não tem medo de nada. É um fanático. Steve assentiu, a familiaridade do fanatismo que ele testemunhou na Bósnia pairando no ar como uma lembrança amarga. Eles não têm medo de nada. Eles acreditam que estão fazendo um bem maior. O homem que eu lutei em Viena era igual a eles. Ele sorria quando a bomba explodiu. Ele não se importava com a própria vida. Fury olhou para Steve, a gravidade de suas palavras pairando no ar. O ataque não era para matar ninguém. Eles ativaram o gás alucinógeno para causar o máximo de pânico. A ideia era fazer com que as pessoas se matassem, se ferissem, em uma demonstração pública de que a sociedade moderna é frágil e que a ordem é uma ilusão. Steve sentiu uma raiva fria se instalar dentro dele. Uma sensação de impotência que era quase tão perigosa quanto a ameaça que eles enfrentavam. Era uma tática vil, que usava a própria natureza humana como uma arma. A Bíblia, como ele e Fury haviam a dica lhe dado a líder do culto, não precisava de exércitos ou tanques. Ela só precisava de um clique, de uma palavra sussurrada, para que o mundo se voltasse contra si mesmo. Era uma guerra de ideias, onde a ordem e a confiança eram os alvos principais. O capitão sabia que, mesmo com a ameaça imediata eliminada, a guerra contra a paranoia apenas havia começado. Temos que encontrar a fonte, Steve disse, sua voz firme e decidida, ecoando no silêncio da sala. Ela está espalhando essa filosofia em algum lugar. Ela precisa de um meio para se comunicar com esses seguidores. Aí é que está o problema, capitão. Nossas equipes de inteligência estão rastreando as transmissões. Elas são fragmentadas, vêm de todos os lugares e de nenhum ao mesmo tempo. A voz dela aparece em rádios amadores, em redes de comunicação encriptadas, até mesmo em sites de notícias falsas. É como se ela estivesse usando a própria internet como uma arma, se esgueirando pelas fissuras da confiança e da segurança. Como vamos lutar contra um inimigo que é invisível? Steve se sentiu impotente. Em sua época, as linhas de batalha eram claras. O inimigo era visível. Agora,
Ele tinha que lutar contra algo que era tão etéreo quanto o vento, mas tão mortal quanto uma bomba. A Bíblia não era um ser humano, mas um vírus que se espalhava pelas redes, infectando mentes com sua doutrina do caos. De volta ao quartel-general da SHIELD, Steve passou horas em frente a telas de computador, analisando o padrão das transmissões. Ele não era um especialista em tecnologia, mas seus instintos de estrategista de guerra ainda funcionavam. Ele notou um padrão nos fragmentos de transmissão, pequenas referências a cidades específicas, a locais históricos, a eventos culturais que seriam alvos fáceis. A frustração de Steve era palpável. Ele se sentia como um médico tentando diagnosticar uma doença com apenas os sintomas. Ele tinha a febre, a dor, mas não conseguia encontrar a fonte da infecção. A Bíblia parecia estar um passo à frente de todos eles, sempre antecipando seus movimentos. Uma noite, enquanto observava as estrelas através da janela de seu apartamento, a mente de Steve finalmente encontrou uma conexão. Ele se lembrou de uma frase que um dos terroristas da Bósnia havia sussurrado. A ordem é uma mentira. Ela está construída sobre o medo. Ele conectou isso com o ataque em Washington, onde o pânico foi a verdadeira arma. Ele percebeu que a Bíblia não se importava em destruir prédios. O verdadeiro objetivo era destruir a ordem, a própria ideia de que a humanidade pode coexistir em paz. A luta não era mais sobre capturar terroristas ou prevenir ataques. Era sobre restaurar a fé, sobre provar que a ordem e a esperança ainda eram possíveis. Steve percebeu que a Bíblia não o via como um inimigo a ser combatido, mas como um anacronismo a ser desmascarado. Ela queria mostrar ao mundo que o Capitão América era uma farsa, um símbolo de uma era que não existia mais. O Capitão América sentiu o peso da nação sobre seus ombros. Ele não era mais apenas um soldado. Ele era o único baluarte contra uma ideologia que ameaçava destruir o mundo. E, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu verdadeiramente sozinho. Ele não podia contar com exércitos, nem com armas convencionais. Sua única arma era sua própria crença na humanidade. Ele, o homem que sempre teve um time ao seu lado, agora se via em uma luta pessoal. Ele percebeu que a Bíblia o via como um alvo, não para ser morto, mas para ser quebrado. Se ela pudesse fazer o Capitão América sucumbir ao medo e à desesperança, ela provaria sua teoria de que o caos é a única verdade. E a Bíblia não estava apenas atacando a América. Ela estava testando os limites da crença, da fé, da própria moralidade. O Capitão América, o homem que encarnava esses valores, era o último obstáculo em seu caminho. Com essa nova e assustadora compreensão, Steve se levantou. O cansaço ainda estava lá, mas ele sentiu uma nova determinação. A guerra tinha mudado, e ele teria que mudar com ela. Ele não podia lutar com bombas ou com a força bruta. Ele teria que lutar com a esperança, com a inspiração. Ele teria que se tornar o símbolo que a nação precisava que ele fosse. Ele tinha que provar que, mesmo em um mundo coberto de poeira e cinza, a ordem e a humanidade ainda podiam prevalecer. O caminho seria longo e perigoso, e ele não tinha certeza de que poderia vencer, mas sabia que não tinha escolha. Ele era o Capitão América. A nação precisava dele. E se ele não pudesse lutar contra o caos, quem poderia?